Você já se sentiu frustrado com casos clínicos que simplesmente não respondem aos tratamentos convencionais? Os pacientes que às vezes seguem todos os protocolos, tomam as medicações, fazem as mudanças de estilo de vida que você manda, mas continuam com queixas persistentes, desconfortos vagos e uns sintomas meio que migratórios? Pois é, muitas vezes a resposta está nos intestinos. Seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Esse é um espaço criado para promover consciência com C maiúsculo sobre a disbiose intestinal. Aqui a gente mergulha nas descobertas mais recentes da comunidade científica para traduzir esse conhecimento de forma precisa, sucinta, didática e aplicável. Tudo isso pensando em você, profissional de saúde, que quer aprofundar seu olhar clínico com base em ciência atualizada. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, médica, pesquisadora e apaixonada pela interseção entre microbiota e saúde sistêmica. E o tema de hoje é: o que é disbiose intestinal? O que todo profissional de saúde precisa saber? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com outros colegas da área. Assim você não perde mais nenhum episódio e ajuda a ciência médica a alcançar mais pessoas. Vamos lá, meus queridos? Hoje a gente vai desvendar a disbiose intestinal. Mais do que um simples desequilíbrio da microbiota, ela representa uma desorganização funcional e ecológica desse sistema tão complexo que é o ecossistema intestinal. Aliás, compreender a disbiose é a chave para entender por que tantos pacientes vivem numa montanha russa de sintomas aparentemente desconexos, de distensão abdominal à névoa mental, de rosácea à artrite, de constipação à ansiedade. E mais, entender a disbiose não é apenas se atualizar, é transformar a forma como você conduz seus atendimentos, é tratar a raiz e não só os galhos. Por muito tempo, a visão médica sobre os micro-organismos foi moldada quase que exclusivamente pelo medo. Desde o século XIX, com os trabalhos brilhantes e, claro, absolutamente necessários de Louis Pasteur e Robert Koch, a microbiologia focou seus esforços em identificar, isolar e combater os causadores de doenças. Era a era dos patógenos. Bactéria era sinônimo de ameaça. Nesse contexto, o intestino era visto como um tubo de entrada e saída com a nobre função de digerir e absorver nutrientes. As bactérias que viviam ali eram tratadas como mero passageiros, na melhor das hipóteses, ou como bombas relógio prestes a causar infecções. Mas no meio dessa visão reducionista, surgiu uma figura curiosa. O nome é Elie Metchnikoff. No início do século XX, esse imunologista russo, que inclusive ganhou o Nobel de Medicina lá em 1908, já pensava que as bactérias intestinais poderiam ter um papel muito mais amplo na saúde e até no envelhecimento. Ele chegou a sugerir o consumo de iogurte com lactobacilos como forma de substituir bactérias ruins por boas. Era uma ideia visionária, claro, mas ainda muito limitada, sem as ferramentas necessárias para comprovar, quantificar ou mesmo visualizar esse ecossistema invisível. Aí veio a era dos antibióticos e com ela uma revolução. Passamos a vencer infecções graves com uma rapidez nunca antes vista. Mas ao mesmo tempo em que se salvava vidas, uma ideia perigosa era reforçada, a de que toda bactéria é inimiga. Matava-se o patógeno e junto com ele todo o resto. Sem perceber, passamos então a interferir massivamente num ecossistema que mal conhecíamos. Foi só nas últimas décadas, com o avanço das tecnologias, como o sequenciamento genético de nova geração, que começamos a enxergar o que antes era invisível. Pela primeira vez, conseguimos mapear o DNA dos micro-organismos presentes no intestino humano, sem precisar cultivá-los. E isso mudou tudo. Projetos como o Human Microbiome Project revelaram uma diversidade microbiana assombrosa. Milhares de espécies vivendo em comunidade complexa, com funções que vão além da digestão. Regulação da imunologia, produção de neurotransmissores, metabolismo de hormônios, proteção contra patógenos e por aí vai. A microbiota passou a ser vista como um verdadeiro órgão, só que um órgão coletivo, dinâmico e sensível. E essa virada de chave inaugurou um novo paradigma de bactérias a serem combatidas para um ecossistema a ser cuidado, compreendido e modulado. É dentro desse novo olhar que nasce o conceito moderno de disbiose, um desequilíbrio funcional e ecológico desse ecossistema e não apenas a presença de uma bactéria errada. E é a partir dessa mudança de perspectiva que a gente pode, de fato, tratar
o paciente com mais profundidade. Mas, afinal, o que é disbiose intestinal? De forma simples e direta, meus queridos, disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Mas não se trata apenas da presença de bactérias ruins. E olha só, não é só bactéria. Essa é uma visão ultrapassada e muito simplista. A disbiose envolve alterações na composição da diversidade e ou na função de todos os micro-organismos que habitam o nosso intestino. Isso pode se manifestar clinicamente de várias formas. Redução de bactérias benéficas, aquelas que sustentam a saúde de hospedeiro, não só bactérias, lembrando. Crescimento excessivo de micro-organismos oportunistas ou patogênicos. Ou ainda, uma perda da diversidade microbiana, que é um dos pilares da resiliência ecológica desse sistema. Se você quiser uma imagem clara para guardar isso, eu sugiro que pense no seu intestino como um jardim complexo. Quando ele está em equilíbrio, que nós chamamos de eubiose, esse jardim tem uma grande variedade de plantas saudáveis, com cada uma cumprindo o seu papel. Fornecer sombra, proteger o solo, atrair polinizadores. Onde olhamos a harmonia. Enquanto na disbiose, algumas plantas daninhas crescem demais, tomam conta do espaço, sugam nutrientes do solo e as espécies benéficas acabam murchando ou desaparecem. O solo enfraquece, a biodiversidade cai e o jardim como um todo perde a sua vitalidade e a sua beleza. É exatamente isso que acontece no intestino. E quando esse equilíbrio se rompe, as consequências não se restringem ao trato digestivo. A microbiota intestinal tem funções cruciais, críticas no nosso organismo. Ela participa da digestão e absorção de nutrientes, produz vitaminas importantes como a vitamina K e algumas do complexo B, atua na modulação do sistema imunológico, afinal, cerca de 70% a 80% das células imunes estão ali no ambiente intestinal. Elas protegem contra patógenos, competindo por espaço e produzindo substâncias antimicrobianas que nós chamamos de bacteriocinas. E talvez o mais subestimado de todos, ela produz metabólitos fundamentais, como os ácidos graxos de cadeia curta, que atuam diretamente na saúde intestinal, metabólica, imune e até neurológica. E aqui vale um adendo importante. O termo disbiose tem sido amplamente usado, mas também é questionado na literatura científica. Um artigo publicado na revista mBio em 2017 propõe que, embora a disbiose funcione como um conceito guarda-chuva, ela precisa ser mais bem qualificada, distinguindo entre desequilíbrios funcionais, perdas de diversidade e alterações específicas de linhagens bacterianas. Os autores defendem que uma abordagem mais funcional e não apenas composicional é o que realmente permite avançar na prática clínica e compreender o papel causal da microbiota nas doenças humanas, o que eu concordo com eles. Ou seja, a disbiose não é apenas um detalhe, ela pode ser o ponto de origem de um efeito dominó que vai se espalhando silenciosamente por diversos sistemas do nosso corpo. E entender isso muda tudo. Agora que você já entendeu o que é disbiose intestinal, vamos olhar para as causas. Mas antes, entenda algo importantíssimo. A disbiose é multifatorial. Isso quer dizer que não dá para apontar um único vilão. Na realidade, nós temos um conjunto de fatores que, somados, vão desestruturando esse ecossistema intestinal ao longo do tempo. Vamos começar pelo fator mais imediato e talvez o mais negligenciado na prática clínica: a dieta. Dietas ricas em açúcares refinados, gorduras saturadas, ultraprocessados, corantes e aditivos químicos criam um ambiente inflamatório no intestino e alimentam bactérias oportunistas, que se proliferam em detrimento das benéficas. E, ao mesmo tempo, há uma carência de fibras prebióticas que são justamente o alimento das bactérias boas. Sem fibra, elas literalmente passam fome. A analogia aqui é simples. É como tentar manter uma floresta saudável sem nutrir o solo. Outro ponto essencial são os medicamentos. O uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, tem um efeito devastador. Eles matam os patógenos, sim, mas também eliminam as bactérias benéficas, gerando um verdadeiro deserto microbiológico. Mas os antibióticos não estão sozinhos. Medicamentos como os inibidores de bomba de prótons, os anti-inflamatórios não esteroides e até laxantes podem alterar o pH intestinal, afetar a mucosa e criar condições hostis para a microbiota saudável. O estresse crônico também entra nessa equação, viu? E ele altera a motilidade intestinal, afeta a secreção de enzimas digestivas, altera o pH, enfraquece a barreira epitelial e, claro,
impacta diretamente na composição microbiana. Além disso, infecções gastrointestinais, sejam elas virais, bacterianas ou parasitárias, podem desencadear ou perpetuar quadros de disbiose, especialmente quando não são tratadas de forma adequada. E ainda há uma série de outros fatores que contribuem silenciosamente. Eu vou listar aqui para você alguns. Consumo excessivo de álcool, a má higiene bucal, que impacta a microbiota desde a cavidade oral, fatores genéticos, a falta de exercício físico, ou seja, o sedentarismo, o sono inadequado e a exposição crônicas a toxinas ambientais, como pesticidas e metais pesados. Tudo isso mostra que a disbiose intestinal é o resultado de uma vida desregulada no prato, na rotina e nas escolhas terapêuticas. Portanto, abordá-la exige muito mais do que um probiótico ou um suplemento isolado. Exige uma estratégia clínica ampla e bem embasada. Agora que a disbiose está bem explicadinha, vamos falar dos sinais que ela deixa pelo caminho, seja no intestino ou fora dele. E aqui, talvez você comece a reconhecer as histórias de vários dos seus pacientes, ou até de você mesmo. Primeiro, os sintomas gastrointestinais clássicos, que são os mais óbvios. Distensão abdominal, aquela sensação da barriga estufada que não melhora nunca. Gases excessivos, alternância entre diarreia e constipação. Cólicas recorrentes, azia, refluxo, náuseas, que muitas vezes não tem explicação estrutural nos exames. E claro, o bom e velho mau hálito, a halitose, que quase sempre é tratado só na boca, quando o problema pode estar também nos intestinos. Mas a questão é que a disbiose não se limita ao intestino. Quando o desequilíbrio da microbiota compromete a integridade da barreira intestinal, abre-se então o que a literatura chama de permeabilidade intestinal aumentada, o famoso leaky gut. Nesses cenários, compostos que deveriam ficar contidos dentro da luz intestinal, como toxinas bacterianas, metabólitos inflamatórios, restos alimentares mal digeridos, eles começam a escapar para a corrente sanguínea. E isso desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica que pode afetar diversos órgãos e sistemas. Tal processo foi amplamente descrito em um artigo publicado na revista Clinical and Translational Gastroenterology, em 2021, onde os autores mostram como fatores tipo dieta ocidental, estresse crônico, antibióticos e infecções enfraquecem a barreira intestinal, promovendo a passagem de metabólitos inflamatórios e ativando vias imunissistêmicas. Esse é o mecanismo central pelo qual a disbiose pode levar a manifestações clínicas tão diversas. E aí surgem os sintomas extraintestinais. E eles são muitos. Eu vou te contar alguns só. No sistema nervoso, por exemplo, a gente vê quadros de ansiedade, depressão, fadiga mental, alterações de humor, reflexos do eixo intestino-cérebro desregulado. Na pele aparecem acne, rosácea, eczema, psoríase, urticárias. No sistema imune, nós vemos desde infecções recorrentes até o desencadeamento de doenças autoimunes. No metabolismo, há uma clara associação com resistência à insulina, dificuldade para emagrecer, a obesidade e a síndrome metabólica. E não podemos esquecer dos casos de fadiga crônica, dores articulares, cefaleia e até doenças cardiovasculares com base inflamatória. Diante disso, entre os diagnósticos mais frequentemente associados à disbiose estão síndrome do intestino irritável, a SIBO, que é um hipercrescimento bacteriano de Delgado, doenças inflamatórias intestinais como Crohn e retocolite, alergias, intolerâncias alimentares, asma e até neurodesenvolvimento atípico em crianças. E aqui vai um alerta que realmente importa para a sua prática clínica. A disbiose não é apenas uma lista de sintomas, ela é um sabotador silencioso do seu tratamento. Quantas vezes você já se deparou com um paciente que, mesmo seguindo os melhores protocolos, coisa que eu já não gosto, protocolo, volta dizendo, melhorei um pouco, mas já voltou tudo. Pois é, meus queridos, o que está por trás disso pode ser um intestino inflamado e disfuncional, que prejudica a absorção de nutrientes e até de medicamentos, reduzindo a eficácia das suas prescrições. Além disso, a inflamação crônica gerada pela disbiose atua como um pano de fundo silencioso, perpetuando o quadro de outras especialidades. Resposta pobre à metformina, por exemplo, num paciente com resistência à insulina. Dermatite que não melhora com corticoide nenhum. Quadro depressivo que resiste a todos os ajustes de doses. Sabe aquela sensação de enxugar gelo? De repetir estratégias bem embasadas, mas ver o paciente voltar sempre com as mesmas queixas?
Isso gera muita frustração, claro, e muitas vezes insegurança profissional, mesmo em pessoas muito capacitadas. Então, não aceite quando te disserem que entender desbiose é modismo. Nós estamos falando de uma peça clínica essencial para poder, às vezes, desbloquear resultados melhores, aumentar a taxa de resposta dos seus tratamentos e, acima de tudo, te colocar no caminho da causa raiz, em vez de girar apenas na solução de sintomas. Quando chegamos ao ponto que costuma gerar mais dúvida entre os profissionais, nós vimos o seguinte: como diagnosticar a desbiose intestinal? E aqui eu já deixo algo bem claro: não existe um exame que isoladamente feche esse diagnóstico. A desbiose não aparece com um carimbo. Ela é um diagnóstico clínico que exige uma visão abrangente, um olhar investigativo e um pensamento sistêmico. É como montar um quebra-cabeça. Você precisa juntar peças do histórico alimentar, do uso de medicamentos, dos hábitos de vida, do nível de estresse, das queixas digestivas e dos sintomas extraintestinais. Tudo importa, meus queridos. E sim, exames complementares podem ser muito úteis, desde marcadores inflamatórios até testes funcionais muito específicos, como análise de gases expirados, ácidos orgânicos, marcadores de barreira intestinal, mas eles devem ser ferramentas de apoio, não muletas diagnósticas. Essa complexidade deixa claro que protocolos prontos simplesmente não funcionam. Tratar a desbiose com uma abordagem fragmentada é como tentar trocar uma peça do carro enquanto o motor está ligado ainda. Você pode até acertar uma ou outra coisa, mas o sistema pode e vai continuar falhando. A desbiose exige uma abordagem funcional, sistêmica e profundamente clínica. E aqui o profissional precisa sair do modo bombeiro, que apaga sintomas com antiácido, anti-inflamatório ou um probiótico genérico. E entrar de modo detetive clínico, que observa, escuta, conecta e investiga. Com base nessa filosofia, eu desenvolvi um método Carvalho de reequilíbrio individual, uma estrutura clínica que eu ensino em detalhes na minha formação avançada em desbiose intestinal, voltada exclusivamente para profissionais de saúde. Esse método nasceu da prática, da literatura científica e de uma escuta atenta a centenas de pacientes. E ele parte, esse método, de um princípio muito simples, mas muito poderoso. Não basta tratar a planta doente, é preciso cuidar do solo. Ou seja, antes de agir sobre o sintoma, é preciso entender o ambiente biológico, emocional e comportamental no qual esse sintoma surgiu. O método Carvalho analisa e trata a desbiose a partir de uma leitura individualizada, porque não existe uma fórmula pronta. Existe o seu paciente com a sua história, o seu tipo de desbiose e as causas e os seus gatilhos. É como um jardineiro que não apenas troca as folhas secas, sabe? Mas olha para a qualidade da terra, o excesso ou a falta de água ou de nutrientes, a luz do ambiente, a presença de pragas invisíveis e até a escolha da semente. Essa é a essência da medicina funcional, um olhar para o todo para tratar a parte. E é isso que o método Carvalho oferece. Um caminho clínico estruturado para restaurar o reequilíbrio intestinal com base em ciência, personalização e coerência terapêutica. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui comigo, entenderam que a desbiose intestinal é, sem dúvida, um fator central por trás de muitas doenças crônicas que nós atendemos todos os dias em nossos consultórios. E como a gente viu hoje, ela não é apenas uma curiosidade científica, é a chave para resultados clínicos mais duradouros. Mas não basta reconhecer o problema, é preciso saber como agir. E isso exige uma visão funcional, individualizada e, acima de tudo, uma metodologia clara e estruturada. Então, profissional de saúde, não se sinta mais limitado. Dominar o manejo da desbiose com embasamento científico e aplicação prática é o que vai te diferenciar. Vai te dar segurança nas condutas, te tirar da repetição de protocolos genéricos e, principalmente, vai te posicionar como uma referência real na saúde funcional e integrativa. Se você quer seguir nesse caminho, aprofundar seus conhecimentos e aprender de fato como transformar a vida dos seus pacientes a partir de uma abordagem funcional da desbiose, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, combinado? E aproveita, deixa aqui nos comentários um caso clínico que você suspeitou, teve certeza, da desbiose intestinal. Como é que você conduziu esse caso? O que você observou? Vamos trocar experiência e construir juntos essa consciência clínica. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!